Boa noite, pessoal. Vamos dar início, 11 horas. Boa noite, vou pedir para aquelas... Boa noite. Vou pedir para as pessoas que estão com o microfone aberto, eu tento fechar, mas de alguma forma ele abre aí de algumas pessoas. Então, eu peço para quem estiver com o microfone ligado, deixar o microfone desligado. A gente tem aí Tem que explicar para as pessoas no canto inferior esquerdo para silenciar o som. Quem está com ligado aí. Ok. Todo mundo está vendo a tela? Conseguem ver a tela, todo mundo? Alô, todo mundo me escuta? Sim, escutamos, estamos vendo a tela, Ok. Marcelo. Eu vou silenciar. Então vamos lá, vamos dar início. A gente hoje vai fazer a nossa viagem em direção ao sul de Israel. Nosso caminho em direção à cidade mais ao extremo sul de Israel, chamada Eilat. E vamos também conhecer o sul do Negev. O Negev é bastante grande. A gente vai aprender um pouquinho sobre o Negev, mas só vamos nos dedicar ao sul dele, deixar a parte do norte, quem sabe, para um outro momento, porque seria muito mais do que uma hora que a gente teria aqui para falar aqui, de tantas coisas que tem. Eilat, uma cidade que é praticamente uma cidade turística, mas ela tem um ponto importante na história e a gente vai abordar ela. Vamos primeiro conhecer onde ela se localiza no nosso mapa de Israel. A gente procura, sempre que a gente começa com as nossas viagens, tratar de mostrar a localização no mapa. Então, podemos rapidamente olhar aí, que do lado de esquerdo temos aqui o mapa de Israel. Vamos usar o nosso ajudante aqui, que é o laser. Então, aqui o mapa de Israel, o norte, e aqui marrom, o sul, esse triângulo que compõe o Negev. Ok? Histórica, na parte bíblica, parte do norte do Negev fazia parte de duas tribos, na época que as 12 tribos assentavam a terra de Israel, tanto da margem ocidental quanto oriental do Rio Jordão. E o sul do reino de Israel, tribo de Judá e tribo de Shimon, elas tocavam e entravam parte do que é a chamada região do Negev. É uma região, normalmente, de novo, por favor, quem está com o microfone aberto, eu vou ir fechando. E o Negev, ele ocupa uma região bem grande de Israel, mais da metade de Israel, 60%, uma região que é também pouco habitada, por condições básicas, que é uma região desértica, uma região sem muita capacidade de construir grandes cidades, sem muita água. Isso não atrai realmente muitas pessoas, mas a gente vai conhecer um pouco sobre esse desafio que é de viver no Negev. Historicamente, então, a palavra Negev ela é citada na Bíblia como parte das fronteiras. Yama, Tzafona, Vanegba, Kedma, Vanegba. Fala-se sobre os limites na Bíblia da terra de Israel. Então, fala Yama, Vakedma, é o mar ocidental e o oriente, Tzafona, o norte, Vakedma e o Negev embaixo. Então, temos essas 4 orientações. E uma característica interessante do Negev, a gente vai entender sobre a qualidade da vida lá, de pouca água, pelo nome Negev. Vamos já abordar sobre isso.
Hoje em dia, Israel tem a cidade mais ao extremo no Golfo de Aqaba, o Golfo de Eilat, também conhecido, a cidade então de Eilat, e a gente vai viajar até Eilat, passando e parando por alguns pontos do Negev. Vamos nos dedicar a alguns pontos só da parte do sul do Negev, ok? Então vamos deixar todo mundo aqui em silêncio e vamos seguir para a nossa próxima. A parada que a gente vai fazer primeira é numa região conhecida de Martesh Rimon, uma cidade chamada Mitzpe Rimon, que é uma cidade interessante, pequena, mas ela é interessante porque nela se encontra parte das montanhas mais altas que a gente tem no Negev, com mais de 1.000 metros de altitude. Na parte do sul de Israel é a mais alta que tem. A gente tem no norte Tzfat, a gente tem o Golan, a gente tem o Hermon, lugares mais altos, mas no sul, na região desértica, a gente tem a montanha mais alta que se encontra o Monte Ramon, tem do lado dele o rio Ramon, temos aqui também o desenho da cratera, vamos falar sobre essa cratera, e é importante saber que se a gente fala de uma região que tem mais de 1.000 metros, na verdade acima já de 800 metros, Jerusalém tem 800 metros, para ter uma noção, já é uma região que no período do inverno o clima é bastante frio. Um deserto vai ter durante o dia o clima quente e de noite muito frio, mas muito frio a ponto de ficar a 0 graus ou até mais baixo que 0 graus. E aí a gente tem nessas regiões, às vezes as pessoas acordam e vão passear pela cratera e tem camada de gelo, quando não neva, né? Logicamente que depois de algumas horas vira lama pura, né? Não é de pegar e ficar no chão a neve, mas para ter noção do quanto que é frio nessa região. Uma região seca, com muito poucas chuvas, a quantidade de água que tem é muito pequena, só realmente no inverno, quando tem essa época de frio forte, é que as camadas de gelo aparecem na superfície. Ok. O Negev, como a gente falou, ele vai ter uma coisa interessante. A palavra Negev, eu escrevi aqui em hebraico, ela tem aqui duas coisas que vão ensinar a gente para entender o que é o Negev. Eu coloquei aqui no desenho, se vocês olharem, um rodo. Isso daqui se chama rodo em português, em hebraico se chama magav. Isso daqui é uma toalha, magevet. Magav e magevet têm a mesma raiz em hebraico do Negev, porque o que faz um rodo seca o chão, o que faz uma toalha seca o nosso corpo. O Negev é uma região seca. Essa é a característica do Negev. Quando na Torá fala o limite do sul, fala do Negev, para conhecer que o deserto é o limite do reino. E nessa região temos algumas crateras. Uma das coisas que atrai do ponto de vista turístico, que é uma coisa única, poucos lugares do mundo têm, e aqui em Israel tem algumas, são crateras. Crateras como essa que a gente está vendo aqui, cratera de Ramon, que é a maior delas, a mais interessante também, que a gente vai falar sobre ela. A cidade de Mitzpe Ramon se encontra aqui, a estrada que corta, a estrada de Beersheba, Tel Aviv, Beersheba, cortando em direção a Eilat, corta por dentro da cratera, uma cratera bastante grande, onde corre o rio por dentro dela. A gente vai tentar questionar qual é a origem dessa cratera. Algumas pessoas vão perguntar o que é um meteorito veio dos céus e bateu na Terra e fez essa cratera. Como foi a criação dessa cratera? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa cratera. Ficou mudo, Marcelo. Está sem som.
Ficou mudo, Marcel. Eu acho que caiu a internet dele. Parece. Enfim, todos eles me deram excelentes exemplos. Pode continuar. E, pelo outro lado, meus avós maternos, que vieram da Polônia, Que é isso, né? nos anos 30. Marcel pediu para avisar que caiu a conexão, ele Oi, já vai pessoal. retomar. Isso, estou voltando já. Tá bom, obrigado. Estou voltando. A minha avó e meu avô Voltando. eram Tem gente que não sabe desligar, não sabe silenciar. Isso é absurdo. Meu Toda... avô morreu muito Vamos lá. cedo. Explica para o pessoal, Marcel, por favor, de desligar. Vou explicar de novo. Tanto Pessoal, quem tem na sua tela, quem tem na sua tela do lado esquerdo, embaixo, um sinalzinho de microfone, ele está normalmente verde, significa que está aberto. Quando vocês colocam o mouse em cima e fica vermelho, ele trava. Então, eu peço, por favor, para aqueles que puderem, travarem. Vamos lá, vamos colocar de volta a nossa tela. Todo mundo consegue acompanhar? Estão vendo novamente? Dá para ver? Sim, estamos te vendo, Marcel. Ok, beleza. Então, vamos lá. Voltando, estamos falando sobre o centro que leva o nome de Ilan Ramon. Esse centro, Ilan Ramon, é uma homenagem a esse astronauta israelense que participou da viagem do Columbia. Não sei se vocês lembram desse episódio, o Columbia que explodiu no seu retorno aos céus, na entrada da órbita da Terra, e ele morreu, e aí resolveram prestar uma homenagem a ele, justo nesse lugar, em Mitzpe Ramon. Tem que levar a entender que o nome dele, Ilan Ramon, ele adotou o nome Ramon por causa desse lugar, porque esse rio e essa cratera e essa cidade levam o nome Ramon. Ele adotou o nome desse lugar. Aqui nessa região próxima se encontra a base de formação de oficiais de Israel e também onde tem base de treinamento de pilotos. Então, ele gostava muito desse lugar e ele adotou o nome para ele, o sobrenome Ramon. E, lamentavelmente, depois o filho dele também morre em treinamento era um piloto da caça israelense, da aviação israelense. O filho dele morre, então também tem uma homenagem para o filho dele aqui, 2 oficiais. E aqui eles fazem uma história sobre o Columbia, numa das apresentações que tem nesse centro lá na cidade de Mitzpe Ramon, mas o principal atrativo é a história da cratera. Então tem um pequeno museu interativo que mostra como que, de forma da geologia, foi criado, né, pela erosão, como todo o processo foi da criação dessa cratera, que aqui a gente tem. Eu mando para vocês depois, quem quiser receber o PowerPoint todo, eu mando depois por e-mail, quem quiser, né? A história de como foi de milhões de anos atrás, o Negev todo coberto, todo o continente coberto de águas, e as águas foram embora. No fundo dessas águas ficaram crateras, encontraram-se lá material calcário, da épocas jurássicas que a gente chama, né? Depois o mar voltou, esse processo fez sedimentar terras, e criou-se uma montanha, e ao longo dos milhões de anos, foram passando os milhões de anos, e o processo feito das águas por essa região, que é um material que tem de terras calcária, com um tipo de um giz, que a gente chama em hebraico aqui, foi criando um processo de água penetrando por dentro
e desfazendo dessa montanha, criando um rio no meio, e todas as paredes dessa montanha caem, criando uma cratera, ou seja, toda ela revertida com paredes, né? Esse era o modelo de como foi criado essa cratera, com uma das vistas panorâmicas bem lindas que tem. Essa região repleta também de animais silvestres. Esse aqui é um dos animais que você encontra na cidade de Mitzpe Ramon, a todos os lugares. Você está na frente do hotel, lá tem o melhor hotel de Israel, se encontra aqui. É o melhor hotel hoje chamado Bereishit, um hotel feito com as pedras da cor do deserto, na beira da cratera, ou seja, na beira do precipício, você olha para baixo dentro da cratera, um hotel lindíssimo, e você tem esses animais silvestres passeando ao redor. Essa é uma das coisas bonitas que tem, entre outros muitos animais que a gente vai também comentar. Entre o Martesh Ramon, que é o maior, existem outros 2 Marteshim, 2 outras crateras que se encontram na região. A região do Negev, tem a parte do Negev do norte, o Martesh Katan e o Martesh Gadol, eles se encontram e eles também são menores que o Martesh Ramon, que é bem grande, mas para ter uma ideia, o pequeno ele vai ter, né, o seu comprimento de 8 quilômetros, uma largura de 6, a altura de 400 metros, e o que a gente vai encontrar muito, que é bem interessante do ponto de vista geológico, é que a gente vê assim as pedras como elas são. Vocês estão vendo dessa maneira onde eu estou apontando aqui, as camadas da Terra, todas elas para cima. Normalmente camadas a gente vê uma sobre a outra, que a gente está vendo uma do lado da outra, que é demonstração de que a Terra se quebrou. A outra coisa que é bem interessante nessas Marteshim, nessas crateras, são as composições geológicas diferentes de terra. Então temos colorações diferentes dentro dessas camadas da Terra, e isso é um ponto turístico interessante. Vêm crianças, fazem atividades. Quem conhece no Nordeste do Brasil aquelas areias coloridas que a gente coloca nas garrafinhas, né? Aqui também eles fazem essas atividades, né? Essas atividades que é bem comum que se encontram aqui, de colocarem areias coloridas dentro dos vidrinhos. É um ponto turístico bem interessante. O Martesh Gadol, que fica bem próximo da cidade de Yerucham, né? Já é um pouco maior que o Martesh Katan, mas ainda menor que o Martesh Rimon. Novamente a gente vai... Vamos voltar para a nossa telinha. Novamente a gente vai ver aqui o tamanho dela, para ter uma noção do contorno que tem. Aqui a gente pode ver o tamanho dela toda, uma foto superior que está. Só de contorno nela são 45 quilômetros, né? Ela já é bem mais alta que o Martesh Katan, o pequeno. Aqui já tem 1.700 metros, enquanto a outra tinha praticamente 400 metros apenas. Aqui já é quase 3 vezes a altura, mais que 3 vezes, quase 4 vezes a altura, mais de 4 vezes, né? 400, aqui 1.700, matemática aí, mais de 4 vezes a altura. Vai ter parte das paredes mais altas, e isso é parte do que a gente conhece da atração. Muitas pessoas vêm fazer trekking aqui nesses lugares, é um dos pontos que atraem na descida. Esse caminho que a gente está fazendo descendo em direção a Eilat é o caminho tradicional, que, para ter uma noção, são de Tel Aviv ou de Jerusalém para Eilat, são 340 quilômetros aproximadamente, dependendo por onde vai, qual é o caminho, se vai pela estrada da Araval, pela estrada de Beersheba, ou tem uma terceira estrada mais na fronteira com o Egito, nessa faixa de 340 quilômetros. No caminho tem muitas e muitas paisagens e paradas interessantes. Na parte do norte tem parte dos nabateus, tem parte dos beduínos. Na parte do sul tem essas partes que a gente vai ver um pouco mais antigas, históricas, de períodos bíblicos. E muitas vezes, turistas às vezes perdem esse momento, porque às vezes optam para ir para Eilat num voo de 30 minutos, 35 minutos, e chega no aeroporto de Eilat e direto vai para Eilat, e às vezes perdem até a oportunidade, usando Eilat apenas como ponto de passagem. Às vezes alguns querem só para atravessar para a Jordânia para fazer uma visita em Petra, ou alguns entram pelo Egito, de passeios que fazem pelo Egito, entram em Israel por Eilat e pegam um avião e sobem ou vão direto de ônibus direto para a parte do resto do país, no norte, no centro, e perdem a oportunidade de conhecer essa região do Negev, tanto do norte ou do sul. A gente vai se dedicar um pouco mais ao sul, e ao redor mesmo da cidade de Eilat.
Aqui a gente tem vários rios. Aí fala assim, peraí, rios? Estamos falando do deserto? Como assim rios? Sim, rios. São rios daqueles que a gente chama rios que vão ter vida só durante o período das chuvas. São rios secos, né, que no período das chuvas eles vão ganhar vida. Então aqui tem o famoso Nahal Tzin, que ele é um dos grandes, não é o maior, né? Ele é o segundo maior de Israel, né? E ele derrama as águas dele no Mar Morto, lembrando que o Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra, menos 440 metros abaixo do nível do mar, e aqui a gente tem regiões montanhosas do Negev, a gente já falou, Monte Ramon, com mais de 1.000 metros, e outros montes aqui. Toda vez que chove, pouquíssimas as vezes que chove, mas quando chove, concentram as chuvas nos lugares mais baixos e vão criando rios, né, ao longo desse percurso. Aqui dá para ver, vamos novamente mostrar aqui algumas imagens. Aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui fica parte de uma reserva florestal, né, onde tem em Sde Boker, e aqui desce o rio aqui embaixo. Vocês podem ver onde está toda essa parte que eu estou passando com o mouse, com a mãozinha, onde está uma parte mais clara, escura, né, do deserto. Aqui é vegetação, é por onde passa o rio. Por onde passa o rio vai ter vegetação, e é um dos pontos atrativos também para muitos passeios de pessoas que gostam de caminhada, de trekking. É um dos pontos bem interessantes. Esse é o principal rio, o rio Tzin, né, onde tem nessa região reserva florestal das maiores, que tem uma das reservas naturais maior que tem, né, com esse nome daqui das reservas do Montes do Negev, assim é chamado, né, Harei HaNegev. O caminho desses rios, aqui é mais um outro rio que eu vou mostrar para vocês, é o rio Faran, que eles, como vocês estão vendo aqui o desenho em azul, ele vem já daqui do sul, já da parte do Egito praticamente, das montanhas, e vai descendo para os lugares mais baixos, e aqui a gente está na direção do Vale do Aravá, bem à fronteira com Israel e Jordânia. Essa parte aqui é chamada Aravá, é um vale, que vem desde o Mar Morto lá de cima até aqui embaixo o Golfo de Eilat, e o rio Faran é outro grande rio, como vocês podem ver aqui, ele correndo aqui, né, a parte do rio que vem aqui, desse lado também. Essa lamaceira aqui é parte do rio que vem correndo durante o período da época das chuvas. Esses rios interminentes que a gente chama, né, em português, né? O rio que ele tem momentos que vão ter água, ele é o terceiro maior de Israel, né? Ele vai lá do Egito praticamente carregando tudo que tem pela frente. Vocês imaginem que quando vem água nesses lugares, cria um processo erosivo muito grande. Se a gente viu que crateras foram criadas assim, quer dizer, ao longo de, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ao longo de milhões de anos, criaram crateras, carregaram tudo que tem pela frente, abriu buracos entre montanhas e fez montanhas caírem. Ou seja, é um processo muito interessante sobre o caminho que levam essas pessoas quando passeiam pelo Negev, caminhar pelos vales dos rios. Alguns desses rios trazem enchentes muito grandes. Quero que vocês vejam aqui, por exemplo, a enchente, uma delas, do rio Tzim, numa chuva de 10 anos atrás, mas isso é um fenômeno que acontece todos os anos, né? Todos os anos tem. Do lado direito já é uma outra chuva num outro rio, mais ao sul. O Tzim é na parte do norte do Negev, e esse daqui já é mais próximo do sul do Negev, já é mais próximo também, não de 2010, já é de 2017, ou 2018, se não me engano, quando teve um acidente muito grande de praticamente 9 crianças que morreram num evento desse de estarem caçando enchentes no deserto, que é uma aventura aqui para muitos, quando começam a ter chuvas nas cidades altas, ou em algumas regiões altas, aí o noticiário anuncia, olha, riscos de chuva nas regiões A, B, C. E aí os caçadores, como vocês estão vendo aqui, pessoas indo ver no meio do deserto essas cachoeiras, essas correntezas, né? Realmente é uma beleza única, é um fenômeno único, mas também carrega o seu perigo. Estou vendo aqui a água chegando e vai criando todo esse processo erosivo. Isso daqui cria realmente uma beleza, mas ao mesmo tempo uma destruição, carregando na terra tudo o que tem. Vocês podem ver o número de pessoas que vêm para ver esse fenômeno.
e às vezes tem algumas pessoas que estão no meio do vale de passeio, acampando, e são pegos de surpresa porque as águas não vêm com anúncios, né? Ela pode chegar numa velocidade muito rápida quando as chuvas acontecem no norte, e isso gera realmente um fenômeno único, para muitos bonito, mas com os seus riscos, por isso importante acompanhar. Aqui tem o rio Faran mostrando, nesse lado direita, alguns rios vai mostrando, mostrou o Tsina, aqui agora mostrando o Faran de novo. Lamentavelmente, às vezes eles destroem pontes, destroem estradas, vocês estão vendo aqui a estrada, né? Toda ela, muitas vezes, pós essas épocas, tem que passar por reformas. Já é conhecido que algumas vezes por ano isso acontece, não é muito, normalmente é no início do inverno. Aqui, olha, aqui é na parte do sul do Mar Morto, o rio Tamar. Olha só a cachoeira que gera. No inverno ou no início do inverno. As duas extremidades é quando tem as chuvas fortes e num volume muito rápido, porque quando o volume de água é grande, mas em largo espaço de tempo, as águas elas são penetradas pelas camadas da terra e nenhum problema. Mas quando chove muito e rápido, em curto espaço de tempo, pouco tempo, as águas não têm tempo de serem absorvidas pela camada da terra e elas vão escorrendo para morro abaixo, literalmente, né, para os lugares mais baixos, né, então vão em direção ao Vale do Aravá, vão em direção ao Mar Morto, né. Isso é um fenômeno que vão criando, como vocês estão vendo ali, grandes áreas, né, vales no meio do deserto, que durante o período não das chuvas, período da primavera, do verão, seco totalmente, as pessoas passeiam. Aqui novamente na Nahal Tzin, aqui em 2010, aqui em 2018, se não me engano, 2017, né, o caminho do rio e as pessoas assistindo. Né? Isso acontece em vários lugares no lado de Israel, no lado jordaniano também, que tem um deserto bem parecido com a topografia de Israel. Quem conhece em Petra também, o Vale de Petra, também tem um filme que eu tenho salvo, assim, um riozinho dentro do Vale de Petra, que quando acontece isso, realmente o anúncio das guardas florestais, da reserva protetora da natureza, que é proibido entrar nesses lugares, porque a gente não sabe como sair depois disso. Nem sempre a gente consegue subir num lugar autossuficiente para poder a água passar. Como vocês estão vendo a paisagem de baixo, ou seja, essas montanhas todas aqui, quando chove, as águas vão correndo e vão levando todas elas para os mesmos vales. E aí faz esse volume monstruoso de terra. Muito bem, vamos seguir. Já que vocês viram um pouquinho do filme, um pouco da aventura do que é, vamos continuar descendo. Então, aqui no mapa, vamos seguir descendo do chamado centro do Negev para o sul, né, de grandes crateras e pequenas crateras, a cratera de Ramon, e a gente vai descendo em direção à cidade de Eilat, com essa paisagem o tempo todo na nossa frente. Se aproximando de Eilat, a gente vai ter algumas coisas curiosas que atraem o público. Aqui é um dos famosos chamado Colunas de Amran, Pilares de Amran. Esse é o nome adotado, Amram, que é o nome curioso do pai de Moisés. Não tem muitas relações com o fato de o pai de Moisés ter passado por aqui, mas adotaram esse nome. Também que é um fenômeno interessante da criação dessa formação que tem das águas que entram, e elas vão carregando, elas vão meio que fazendo pelo processo de erosão, carregando parte da terra e vai criando essas formações de colunas. Essa coloração tem que levar em consideração que é uma coloração avermelhada, porque carrega muito minério de cobre. A gente vai falar um pouco do minério de cobre um pouquinho mais para frente, mas essa é uma região bem rica de minério de cobre, todo esse vermelho daí, que já foi explorado há milhares de anos atrás, no período dos faraós do Egito. A gente vai ver o ponto principal disso daqui, mas esse é um processo que acontece dessa erosão, que eles chamam isso de meteorização, na verdade. São rachaduras que tem água, entra e vai criando passagens por dentro e vai criando essas colunas. E aqui dentro tem um passeio muito bonito que as pessoas, para entrar, né, entram por dentro dos vales e vão chegando até essas colunas e lá dentro vão passear nessas colunas aqui. Aqui são essas passagens que tem e entra para subir nesses vales. Na continuação, já em direção ao sul, 25 quilômetros aproximados antes de chegar em Eilat, a gente tem um outro vale chamado Vale Timna, que é o nome do parque, um parque Timna, um parque muito interessante de visitar, pelas suas formações geológicas, é um parque muito grande,
né? Ele tem uma área de 60 quilômetros quadrados e é bem grande, com muitas e muitas formações curiosas. Uma dessas curiosas é o famoso cogumelo, que quem já esteve em Israel no sul, com certeza já deve ter passado por aqui e tirado foto, que é um ponto interessante de visitação. Uma das coisas curiosas também que tem aqui é que tem achados, como eu falei, sobre a exploração dos minérios de cobre. Nesse lugar a gente tem achados de épocas desde os egípcios, com desenhos de carruagem de época dos egípcios, e temos de épocas de soldado romano, que também escreveu, dentro dessas regiões de pedras aqui dentro, onde foram encontradas muitíssimas, onde eu vou falar assim, lugares de exploração. São, vamos dizer assim, usinas de minério de cobre, vamos chamar assim. Usinas de minério de cobre são esses buracos aqui na terra, onde eles usavam para queimar a terra e produzir o minério de cobre. Era como se fosse um tipo de um canal, um túnel dentro da terra. Lá botavam fogo e esse minério com essas pedras da montanha iam derretendo e escorrendo para um segundo canalzinho o cobre. Dessa forma, eles exploravam o minério de cobre. Uma curiosidade é que nesse lugar também foi criada uma réplica do tabernáculo nessa região. Logo vamos falar também por quê, né? Onde é uma produção feita por grupos cristãos que tinham a ideia de ter um espaço para reproduzir como foi a vida dos hebreus quando chegaram, dos israelitas quando chegaram na terra de Israel. Então, eles nessa região do sul, eles alugaram espaço lá e eles usam para reproduzir o santuário que tinha do período de Moisés até a chegada na terra de Israel. Dentro desse parque Timna também tem essas colunas, que nem a gente falou das colunas de Amram, tem as colunas de Salomão. Algumas pessoas falam as minas de Salomão. É meio lenda, não tem nada a ver com minas do rei Salomão. É bem anterior ao rei Salomão. Joyce, eu vi que você levantou a mão. Logo já te vejo a pergunta. Se você quiser, pode deixar por escrito ou no WhatsApp, ou já te dou atenção para responder, só para a gente terminar a ideia. Aqui, as colunas do rei Salomão não é das minas do rei Salomão, que ficou uma lenda que não existe. Aqui tinha uma exploração de minérios de cobre do período dos egípcios, achados escrituras da época egípcia e achados em muitos lugares de exploração dos minérios, que provavelmente tiraram quase tudo que podia, ou bastante, e hoje não é algo que vale a pena se explorar, não é um volume que vale a pena investir para explorar. Mas tem o fenômeno da natureza que o processo da erosão criou, fazendo várias coisas bonitas, além daqueles cogumelo e outros mais. A gente tem também arcos, processos muito bonitos. E foi também criado um lago artificial para servir também de atividade para as crianças e famílias quando vêm passear. Lembrando que aqui é um lugar, como a gente falou, de calor, né? Então, no verão, aqui pode estar 38 graus, 39 graus, no verão, 40 graus, uma região bastante quente. Então, eles têm aqui um laguinho, eles têm uma opção de pedalinho, atividade para as crianças, além daquela coisa que a gente toda falou também de usar as areias coloridas para poder dar uma atividade bacana para as crianças. Aqui a gente vê o Vale do Timna, que estamos já a 25 quilômetros de Eilat. E bem próximo do Vale do Timna, do outro lado do vale, do outro lado da estrada, a gente vai ter aqui um kibbutz. No caminho tem alguns kibbutzim, a gente não parou para falar sobre eles, mas um deles a gente vai falar, que é o kibbutz Yotvata, que é o terceiro maior produtor lácteo de Israel. É um kibbutz bastante rico, podemos chamar assim. Ele está bem próximo, né, realmente, de Eilat. Está aí menos de 45 quilômetros, né? E tem uma grande cooperativa de leite fornecendo produtos de leite para Israel toda. E além de leite, além da questão lá da criação, da vacaria e a marlevá lá para tirar leites e tudo mais, e a parte de produção também de leite, de iogurtes, etc., danones, tudo mais, eles também têm outros produtos. Eles têm um centro de experimentos agrícola para poder experimentar espécies que possam sobreviver nessa região, uma região bastante seca, com muito pouca chuva e um calor tremendo, mas eles produzem muitas coisas, coisas interessantes, cebolas, batatas, abóboras, sorgo, alimento para vacas, alho, milho, tâmaras, tudo isso é parte. Eles têm criação de cavalo também lá, uma série, além de o lado
de entretenimento. Eles têm um restaurante na beira da estrada para os viajantes, quem está chegando ou saindo de lá, tem uma opção de parada, refrescar, depois de 2, 3 horas de estrada, retões, aí é uma opção de parada para beber, para comer, e também até visitar o kibbutz, visitar a indústria lá, que é bem bacana. E dentro do kibbutz tem também achados arqueológicos da época do período romano também, né? Então a gente tem aqui parte do kibbutz, que é um kibbutz ainda mantém a sua ideologia socialista, mas como eu comentei, acho que na outra vez que perguntaram numa das aulas, se os kibbutzim estão vivos e como funciona, eu falei, os que sobreviveram são os que estão muito ricos, porque só ricos conseguem ser socialistas, né? Dividir quando não tem é difícil, só dá para dividir quando tem. Então, os kibbutzim, esses muito ricos, eles conseguiram se manter, e esse é um que ainda preserva, não são muitas pessoas também, são 350 pessoas, entre famílias, crianças e alguns voluntários que vêm jovens também do pessoal do Exército, que também faz trabalhos voluntários. Então, é um kibbutz bem interessante. Bem do lado do kibbutz também tem uma reserva florestal que cuida dos animais do deserto, chamado Haibar, também bem do lado do kibbutz. E o interessante que tem, além dos animais silvestres, também vai ter tem um centro com outros animais também não silvestres, com répteis, cobras e um monte de outros, mas eu trouxe aqui para vocês alguns dos animais que são animais interessantes, alguns animais bíblicos e que estavam em extinção, e nessa reserva florestal, pode ser assim um safari do deserto, e nessa reserva daqui eles procuram preservar a vida deles. Alguns deles tiveram que, para sobreviver a 1, 2 espécies, trouxeram alguns de lugares do Iraque, outros lugares que tinham ainda muito parecido com o que era da origem bíblica desses animais, e se procriam aqui para poder preservar essas espécies que estão, muitos deles, em extinção. A região que a gente está chegando, que é Eilat, ela faz parte do Golfo Pérsico, onde o Golfo vai estar aqui no lado que a gente vai chamar o lado oriental, que é o Golfo de Aqaba e o Golfo de Eilat, e no lado ocidental vai ser o Golfo do Canal de Suez, né? E o Sinai, que fica bem aqui no meio. A foto aérea aqui dá para ver bastante bem. Aqui fica onde eu estou apontando com o mouse, a cidade de Eilat, com o Golfo de Eilat. E aqui a gente vai ter o Estreito de Tirã. É bem interessante conhecer esse nome, Estreito de Tirã, porque ele vai servir de talvez um dos pontos de partida para o que vai ser conhecido depois como a Guerra dos 6 Dias. Porque quando o general do Egito, Nasser, fecha o Estreito de Tirã, ele expulsa, que ficava aqui os soldados franceses e ingleses, ele expulsa os soldados ingleses e franceses e fecha aqui a passagem de barcos. Então, os barcos que vinham pelo mar do Golfo Pérsico para entrar em Israel, aqui em Eilat, como o porto que tem, fechou aqui as entradas. Então, isso era uma ameaça à soberania, o comércio marítimo de Israel, e com isso, então, se deu a Guerra dos 6 Dias. Esse episódio não é novo, porque em 1956 já o Nasser havia feito a mesma coisa, expulsando aqui as forças militares francesas e inglesas e fechando o estreito. Israel entrou por terra, liberou o estreito e novamente convocou as forças internacionais para liberarem e controlarem aqui a passagem de barcos israelenses. Em 67, Israel não somente entrou e convocou as forças internacionais, como entrou e tomou conta do pedaço, liberando o espaço e controlou todo o Sinai, até o acordo de paz com Anwar Sadat, né? O famoso Menachem Begin e Anwar Sadat, fazendo o primeiro acordo de paz entre Israel e Egito. Então, aí o Sinai foi devolvido, né, também com vários poços de petróleo, e o controle aqui, hoje, do Egito, num acordo de paz, permitindo a passagem de barcos israelenses aqui sem nenhum problema. Agora, uma coisa que é interessante, se vocês estão olhando o Golfo aqui, o mar, como ele vai, o Golfo Pérsico aqui, que também é uma parte que sai do grande oceano, entrando para dentro do continente, e novamente vai ter outra entrada, outras 2 entradas aqui no continente. Lembro isso porque essas entradas para dentro do continente faz com que as águas que entrem sejam de um volume menor pela profundidade que tem, e fazendo com que a temperatura da água seja diferente do grande oceano. O que isso importa? Isso importa para uma coisa que a gente logo vai ver, que é uma temperatura ambiente vai ser proporcional para nos criar uma vida animal interessante aqui, animal vegetal.
Muito bem. Vamos seguir. Eilat, que vivemos aqui com 55 mil moradores aproximadamente, era um pequeno assentamento beduíno com o nome de Umurashras, e que na guerra de 1948 do Estado de Israel, Eilat foi o último finalzinho da guerra, já em 49, onde lá vai o finalzinho da guerra e tem o cessar-fogo, e Israel conquista Eilat. Aqui tem algumas famosas fotos, mas a mais famosa delas, vou mostrar para vocês aqui, essa foto aqui dos soldados subindo para colocar a bandeira lá num posto militar britânico que tinha, mostrando que agora está sob o controle israelense, só que a bandeira de Israel é uma bandeira super famosa, chamada bandeira de tinta. O que é bandeira de tinta? Na verdade, não tinha bandeira, eles não acharam nenhuma bandeira, os soldados, então eles pegaram um lençol branco e pintaram com caneta, por isso que é chamado de tinta, né, de tinteiro mesmo, e pintaram a bandeira e subiram lá e montaram a bandeira e ficou ela lá no topo, e assim foi o marco da conquista de Eilat. Essa conquista de Eilat, aqui tem parte dos soldados no caminho, aqui é o pessoal da infantaria dos Golani, e a história da conquista de Eilat, aqui no mapa, quero mostrar para vocês, uma coisa bem interessante, vou só diminuir o tamanho do mapa. Nesse mapa aqui a gente tem as fronteiras aqui, lado oriental, a fronteira com o Egito, no lado ocidental, à esquerda, a fronteira aqui com o Egito, à direita, com a Jordânia, oriental com a Jordânia, à esquerda, o Sinai com o Egito, e temos duas linhas que vêm lá de Beersheba, que saem, dois grupos militares, duas partes do exército, uma infantaria, a infantaria dos Golani, e outro pelotão de infantaria chamada Hativat Arel, pelotão Arel, que eles saem pelo meio do caminho aqui, contornando a cratera de Ramon e vindo para o caminho próximo à fronteira com o Egito, descendo até Eilat, enquanto que o pessoal do Golani contorna a grande e a pequena cratera e vem pelo vale, o vale do Aravá, e vão descendo em direção até Eilat, e até contam que foi um tipo de um racha entre eles para ver quem chega primeiro em Eilat, né? E aí fica uma discussão, o Golani, a princípio, teria sido o primeiro a chegar, e aí fica toda uma rixa entre eles, quem chegou primeiro e liberou Eilat. Mas o marco histórico é esse, onde nasce a cidade, que ela é uma cidade que começa a crescer. A gente tem aqui algumas imagens da cidade no Golfo de Eilat, primeiras casas sendo construídas, primeira década, segunda década nos anos 60, aqui a foto do Golfo, como ele era bem simplesinho, né? A gente vê aqui com pouquíssimas coisas, pouquíssimas moradias, né? E aí a gente logo vê que já aqui, 2009, né, década atrás, já casas super modernas, bairros novos, um investimento, um crescimento, uma cidade que vai se tornar um polo de atração turística. Junto a essa região, bem no limite da cidade, né, vai ter uma coisa interessante que é um polo de atração para as aves migratórias. A gente, em Israel, tem alguns pontos interessantes de aves migratórias, porque as aves que saem dos seus caminhos, fugindo do inverno em direção do inverno da Europa, fugindo em direção à África, atravessam, cortando por cima de Israel, voando por cima de Israel. Isso é uma coisa muito interessante que eu gosto de sempre explicar, que isso é o sinal da redenção desses pássaros em Israel. O que significa esse sinal da redenção? Até um pouco mais de 100 anos atrás, esses pássaros, tanto no norte de Israel quanto no sul de Israel, a gente tem postos observatórios e parques como esses, alguns. Temos na região do Galil, no Vale do Hula, temos em Eilat, temos perto de Tel Aviv, temos em Jerusalém. Temos alguns pontos desses interessantes que são de parada para os pássaros nos voos migratórios, quando eles fogem do inverno da Europa em direção à África, e até 100 anos atrás eles iam direto, sem parada, né? Eles não tinham muitas paradas em Israel, não se encontrava entre os estudiosos sobre a vida do mundo animal, sobre essas paradas aqui na região de Israel, até porque não tinha nada. Há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, a nossa região era uma região desértica, desde o período do domínio só começou a ter vegetação, criação e
plantação. 100 anos atrás, praticamente 110 anos atrás, começou os primeiros kibbutzim, ou seja, até antes de 1917, até 110 anos atrás, domínio turco-otomano, a região de Israel era uma região bastante seca, bem pouco produtiva. Com a virada do finalzinho do século XIX, início do século XX, começa Israel a produzir uma vida de agricultura, os kibbutzim, começa a ter plantio, e as aves que estão voando, de repente, dão uma olhada no seu plano de voo, e olha aqui embaixo tem uma plantação de milho, tem uma plantação de trigo, tem uma plantação de garinim, de girassol. Aí eles descem e fazem a festa, vão comer. E assim começam a parar, e ficaram. Tem lugares no norte que vai ter 500 mil de gru. Gru é um tipo de garça. Aqui em Eilat tem agora, 2, 3 semanas atrás, sei lá, menos disso, um mês atrás no máximo, saiu fotos de que chegaram essas espécies daqui, que são esses flamingos, né? Esses flamingos que a gente tem aqui, todos os anos tem épocas, às vezes vem mais, às vezes vem menos, com centenas desses flamingos e outros tipos de espécies, tem pelicanos que vêm e param aqui, não seguem viagem até a África, porque aqui eles encontram comida, aqui eles encontram um lugar para descansar. Na verdade, eles fazem parada para fortalecer, encher o tanque e seguir viagem, né? Mas se eles têm bastante comida, eles ficam por aqui, o clima é bom e eles vão ficando. E esse é um processo interessante desses parques observatórios de pássaros, que eles acompanham, eles fazem um processo de analisar, colocar um anelzinho com chip nesses animais, nessas aves todas, e poder controlar onde eles estão, por onde eles passaram, né? E eles fazem isso porque tem que saber o volume que tem, controlar, ver a qualidade de vida, que não estão caçando, que não estão matando, tem tudo isso. E hoje em dia, com toda a tecnologia, com a energia eólica, o cuidado de não se meter no meio dos caminhos dos pássaros, a produção dessas turbinas, tem uma série de estudos e pesquisas. E aqui é a última parada deles, próximo ao deserto, com a África, porque depois eles vão enfrentar o deserto brabo, os Sinai, Saara, etc. E aí eles precisam estar bem fortalecidos. Então, muitos deles era obrigatória a parada aqui para se alimentar antes de seguir estrada ou ficavam de vez. E esse é um dos pontos interessantes na entrada da cidade de Eilat, para as pessoas que gostam da vida animal, é bem interessante. Vamos continuar para o nosso próximo parada, já próximo, já na cidade de Eilat, também na saída de Eilat em direção à parte do Egito, em direção à parte ocidental. A gente tem algumas das aventuras também de trekking na cidade, bem próximo à cidade. Esse aqui é um famoso canyon, né? o Red Canyon, o Canyon Adom, né? O Red Canyon que a gente encontra aqui, né? É um lugar para passeios de família, não é um lugar em dificuldades, né? Logicamente uma reserva florestal, tem todas as regras obrigatórias, né? Inverno e verão, as pessoas vindo. Então você vê famílias, crianças fazem os passeios, sobem, descem pelas trilhas, começando andando por essas trilhas, andando por dentro dos vales, podem subir e descer, tem demarcação, como vocês veem, de escadas e espaços para poderem caminhar, andando por dentro desses vales, todos eles avermelhados, dá para entender porque se chama Red Canyon, o Canyon vermelho. A gente não precisa ir até Petra para ver a pedra vermelha, a Sela Adom, a gente tem Sela Adom, a gente tem pedra vermelha também do lado israelense, mas é a composição geológica que tem nessa região toda do Negev, e aqui são coisas belas que tem de aventura. A cidade em si de Eilat, como eu falei, algumas pessoas preferem vir de avião, e bem próximo temos um novo aeroporto que foi inaugurado há pouco tempo atrás em Israel, e leva o nome em homenagem ao Ilan Ramon e o seu filho, Asaf Ramon, né, que são pessoas que receberam essa homenagem por terem feito o que fizeram pelo Estado. O Ilan Ramon ter sido o primeiro astronauta israelense. Só para lembrar também, antes dele ser astronauta, ele era piloto, ele participou de uma das operações mais importantes de Israel desses últimos tempos, né, enquanto ele era vivo, como, por exemplo, o bombardeio da usina do Iraque, que estavam produzindo. Quem se lembra da famosa do bombardeio que o Menachem Begin autorizou bombardear lá a usina atômica dos iraquianos, foi esse Ilan Ramon que participou. Aqui o aeroporto, um aeroporto bem moderno, um aeroporto bem bonito, fica próximo à entrada de Eilat, e a cidade de Eilat, bem diferente, como vocês viram, aquelas dos anos 60, uma cidade bem moderna, com uma rede hoteleira bastante grande. A gente tem aqui o Harrods Hotel e outros muitos hotéis com umas baías
com entradas para os passeios de barcos, um lugar com uma vida bem interessante entre o contato, como vocês estão vendo, do deserto, da montanha e o mar bem bonito, o mar azul, com toda essa parte de atividades de esportes marítimos. Então, a gente tem uma das atrações em Eilat, que sejam nadar com golfinhos ou mergulho submarino, em especial para as questões que logo vamos ver que são dos corais, atividades no deserto de quadriciclo, de jipe, de moto, de bike cross. Temos dentro da cidade um cinema 3D, passeios de camelo. Dentro da cidade, em alguns shoppings, um deles tem o Ice Mall, um mall que, imaginem, às vezes no verão lá está 48 graus. Então, fugir para um mall de gelo, onde podem patinar, é uma salvação para as pessoas, né? Bem interessante das atividades. Uma das atrações principais de Eilat, como eu falei, a questão do Golfo de Eilat, é a questão dos corais. As pessoas perguntam, os corais, o que são essas pedras bonitinhas? São vegetais, são seres vivos que eles crescem nessas regiões onde a temperatura do mar é sem grandes mudanças, nem muito frio, nem muito quente. O fato do Golfo ser um lugar que os mares foram entrando dentro do continente, diminuindo o volume de água, mantém uma temperatura que não tem muitas diferenças do fundo do mar para o topo do mar, não tem muitas diferenças de temperatura, e isso proporciona a vida animal desses corais. Isso é no Golfo do México, isso também tem na Austrália, em algumas entradas de Golfo, e também aqui no Golfo de Aqaba, no Canal de Suez, também Israel e Egito são também com essas espécies de corais que são bem bonitas, que atraem todos esses mergulhadores para virem aqui. E tem, logicamente, então, essas praias que recebem turistas. Para isso, tem hotéis que são próximos, fora do centro da cidade, são próximos à parte dessas praias de corais que ficam no norte, e esses peixes que são maravilhosos, todas essas fauna e flora diversa que tem na região com esse mar, as diversidades de cores desses diversos peixes que tem. A gente tem um aquário, né, que é debaixo d'água, tem uma parte superior e tem uma parte inferior dentro do mar. Você desce com escadas e você pode ver os tipos diferentes. Eu só trouxe aqui 2, 3 fotos, pessoal, mas é uma seleção monstruosa, Nemo, não Nemo, os nomes de peixes diversos, cavalo marinho, tudo isso, e também foi inaugurado há poucos anos atrás, do lado do parque, do Museu Subaquático, que tem de tudo, né? Tartaruga e um monte de espécies, tem também lá tubarões, e tem um grande aquário de tubarões. Aqui você pode entrar por dentro, ficar dentro do aquário, né? Logicamente na parte seca, né? Em tubos, e poder ver os tubarões. Tem hora para alimentar os tubarões, tem hora para alimentar as tartarugas, para abrir ostras, quem sabe achar uma pérola. São atividades muito interessantes, e passeios também com barcos como esses, que o chão é de vidro. Você entra e senta debaixo d'água, é como se fosse um pequeno submarino, e você vai andando e olhando os corais. Você não precisa ser um mergulhador, você não precisa de aprender a nadar debaixo d'água, você pode, com barquinhos desses, tem algumas empresas, e ver os corais de dentro do barco, na seca, né? Então tem esse daqui, o Júlio Verne é um desses famosos também, que ele leva para as partes das praias dos corais, e você pode ver com um chão de vidro tudo isso, mas outras atividades que tem de mar, afinal de contas é um mar vermelho, importante, histórico, mas também bonito. A gente tem aqui muitos passeios de saveiros, aventuras de lanchas, atividades diversas, seja de skiboard, de todos os tipos, banana, como chamamos aqui, de um tipo de parasailing, né? Um tipo de paraquedas amarrado ao barco. Tudo isso faz parte das atividades. E, logicamente, a noite de Eilat também, que tem seus calçadões, à beira-mar, um clima fresco de noite. As pessoas têm restaurantes, têm cafeterias, têm sorveterias. Essa é a parte nova que tem. Outras curiosidades que tem, né, que temos com a fronteira, de 2 fronteiras, saindo de Eilat, a fronteira ao lado ocidental, que é a fronteira com o Egito, conhecida como a fronteira de Taba, e tem a fronteira com a Jordânia, a passagem que leva em direção à Jordânia, que é a passagem Rabin, a fronteira Rabin, que é um ponto de atração muito grande para as pessoas que vão visitar Petra, vão visitar Wadi Rum, cidade irmã de Eilat, é a cidade de Aqaba,
que cá entre nós é uma cidade muito maior que Eilat, é o único ponto de saída para o mar que temos para os jordanianos, né? Israel tem outros 2 portos importantes, que é Haifa e Asdod, e Eilat é o terceiro porto. Então, não é lá tão grande a cidade do ponto de vista de importância portuária. É importante, mas não é tão importante. Temos a entrada dos barcos que vêm da China, do Oriente, né, do Japão, etc. Os carros que vêm entram pelo porto de Eilat. Mas para a cidade de Aqaba, a cidade vizinha do lado jordaniano, é muito maior, porque realmente é a entrada para todo o país, não tem outra saída, não tem outro porto. Então, é uma cidade muito mais desenvolvida, talvez 3 vezes o tamanho de Eilat, né? Logicamente, também com hotéis, com todo esse ponto de atração de corais, mas pela importância de ser uma cidade portuária. E quem conhece as cidades portuárias, Vitória, Santos e outras mais, a importância que tem para o comércio, para o país, etc. Algumas das coisas curiosas que tem em Eilat, ou que tinha em Eilat, de pontos de turismo: tinha uma cidade dos reis, era um parque de diversão famoso, que abrigava aqui na década de 2000, foi fechado em 2016, era um super atrativo para as crianças, era um parque temático, tipo uma Disneylândia, com o tema bíblico, e infelizmente ele foi fechado pelas crises econômicas ou má administração, ninguém sabe, mas vai se transformar num grande shopping todo esse espaço. Estão em obras reformando para se tornar um grande espaço de hoje também para os moradores da cidade. Muito bem, a gente vai terminando com a paisagem do encontro entre o mar e o deserto, que é isso, uma das características importantes da cidade de Eilat. O sonho do Ben Gurion, aqui uma caricatura que eu queria trazer para vocês, uma caricatura do Ben Gurion com a palavra aqui para o Negev, o sonho do Ben Gurion, que ele está enterrado no norte do Negev, na parte de Sdei Boker, onde ele também morou uma época num kibbutz Sdei Boker, no norte do Negev. Ele tinha um sonho dele de que o Negev seria uma parte de produção e que Israel ia crescer e seria um lugar habitado, mas aqui a caricatura mostra o Ben Gurion lá com a sua flauta, né? E não tem nenhum rato, ninguém seguindo ele, pelo contrário, todos os bezerrinhos, todos os carneiros de costas, né, estão indo provavelmente para Tel Aviv, para Jerusalém, porque é mais ou menos isso que acontece. As pessoas, realmente, poucos conseguem ir até o Negev. A grande capital é Beersheba, a entrada do Negev, que é a 4ª maior cidade de Israel, mas depois vão ter pequenas cidades, Arad, Mitzperamon, bem pequena, Eilat com 55 mil, ou seja, são cidades que não chegam a ter um impacto tão grande assim para uma região monstruosa de terra para poucas pessoas. A paisagem realmente é uma paisagem muito bonita, de uma cidade de atração turística. Logicamente tem a parte comercial do porto e a parte comercial do turismo, que promove uma entrada de renda para o país, ou pelo menos promovia antes da corona. Agora, com a corona entrar em crise, lá tudo fechou, tudo parou, não só lá, como em todo o país, em quase todos os países, mas a gente espera que vai se recuperar, ainda mais em Eilat, para o turismo israelense, que entrando de férias as escolas, daqui a 2, 3 semanas, vão procurar seu turismo interno e provavelmente, já que não pode ir para o exterior, o israelense vai para Eilat e com certeza os hotéis vão voltar a ter atividade, pelo menos para o lado israelense. Para nós ainda estamos proibidos de receber turistas e com isso a gente vai terminando a nossa apresentação e eu vou deixar aberto para as perguntas. Vamos... Quem quiser perguntar e fazer aí, aproveitar o microfone para abrir. Acho que está aberto o microfone. Oi, Marcel, Marco. Fala, Marcos. Boa noite. Boa noite. A cratera, eu perdi o começo porque truncou aí, ficou mudo. Teve uma parada lá do... Isso. Ela foi formada basicamente por chuvas, é isso? Eu não entendia. A erosão de milhões de anos de um rio, desses rios que só nas épocas de chuvas ele funciona, que foi penetrando dentro da montanha e foi correndo por dentro e foi como se fosse comendo o interior da montanha e com isso as paredes foram caindo e virou uma cratera, né? Literalmente só ficou com as paredes externas, ela foi comendo tudo por dentro, a água foi carregando. Vocês viram o volume de água que tem ali de uma das chuvas? Imagina isso não um ano,
Imagina isso, milhões de anos. A gente fala do processo de milhões de anos. Tem na cratera de Ramon, só para vocês terem uma noção, tem alguns achados curiosos lá dentro desse espaço enorme que dá para ir. Você vai de carro por dentro, você encontra coisas curiosas. Por exemplo, você encontra conchas fossilizadas do fundo do mar, material do fundo do mar fossilizado nas montanhas do deserto. Aí você pergunta assim, o que essa espécie de fundo do mar faz no meio do deserto? Porque hoje é deserto, mas milhões de anos atrás era coberto de água. Ok? Entendi. O nome Mar Vermelho é devido ao Boa pergunta. Boa pergunta. Mar Vermelho. Por que a gente dá o nome de Mar Vermelho? Então, uma das explicações, que é muito popular de encontrar, e eu acho que ela não é a correta, é porque é a coloração das montanhas que tem, como a gente falou, de minério de cobre. Mas eu falo para todo mundo que vem comigo lá, eu falo, olha, não é essa a origem, ok? Até porque vocês sabem o que acontece quando o cavalo branco de Napoleão entra no Mar Vermelho, ele sai como? Ele não é branco. Sai molhado. Né? Ele sai molhado. Então, a cor, essa vermelha, é um erro cartográfico. Vou repetir para todo mundo entender. É um erro de cartografia, de mapa. A gente viu que uma das atrações turísticas que tem nessa região são os corais. Os corais em inglês se fala reef, R-E-E-F, reef. Reef, o mar dos corais. Red é um erro, era para ser reef. E alguém na cartografia, hoje em dia a cartografia o cara manda digitado por e-mail, né, para preparar tudo com letras Times Romano, Arial, etc. Mas no passado era alguém que escrevia com a mão mesmo as letras. Então, provavelmente por algum erro de um escritor, ao escrever Reef Sea, ele escreveu Red Sea, ou escreveu de uma forma desenhada que alguém leu aquele Reef Red. E daí se propagou o erro como Red Sea. Né? Provavelmente nos mapas de cartógrafos de 300, 500 anos atrás, ia se encontrar lá como Mar dos Corais. Esse era o nome original, provavelmente, que tinha. Mas o Mar Vermelho, ele é no Golfo de Aqaba ou no Golfo de Suez? É de Suez? Os dois. Ele se divide em duas partes. Okay. Se divide em duas partes. Onde é que fica? Oi? Não ouvi a pergunta, Marcos. Tem que liberar teu microfone ali. Libera teu microfone aí. Algumas fotos. O Canyon Adom, ele fica exatamente aonde? Ele fica quando você está em Eilat, indo em direção ao lado ocidental de Eilat, indo em direção para o Egito, do lado, direção ao Egito, não para o lado da Jordânia, para o lado contrário, saindo de Eilat para a estrada, que é chamada estrada número 12. Né? A gente falou das estradas onde o pessoal da Hativat Harel chegou, por lado, é o que a gente chama norte-ocidental de Eilat. Mas ali tem uma fronteira, tem um bloqueio lá. Você não Sim, separa? mas é bem antes. Não estou falando no extremo, na fronteira. Estou falando bem na saída de Eilat, subindo as montanhas para o norte de Eilat, e aí indo em direção ao lado ocidental, ali você vai ter o Canyon Adom. Não é em direção bem a perto, Timna. é 10, 15 minutos do centro da cidade de carro. Não é em direção a Timna, então. Não. Em Timna já é mais ao norte, mas pelo Vale do Aravá. O Canyon Adom está nas montanhas para dentro, não no vale, porque naquele mapa, quando você vê, perto da fronteira da Jordânia, é um vale que ali é baixo, é bem baixo mesmo. As águas das montanhas correm para esse vale. A gente está falando mais para a esquerda, do lado, quando você está olhando o mapa em direção ao Egito. Alguém mais ia perguntar aí? Sim, Mônica. Tem que só liberar teu microfone aí. Clica. Isso, está liberado. Clica no teu microfone, Mônica. Pronto. Ok. Então, mas quando você está ali e vê o Golfo ali, qual é o nome do Golfo? Em Eilat, ali, né? A gente chama de Golfo de Aqaba. Esse é o nome famoso. Aqaba, que é a cidade vizinha, a cidade da Jordânia, que Aqaba é a cidade irmã de Eilat. A fronteira cola as duas cidades. É como você pega
a praia, aí você tem lá, na praia você tem Copacabana e você tem Ipanema, né? E tem, sei lá, o posto 6 lá que divide as duas praias. Então, a mesma coisa, tem a praia do Mediterrâneo, a praia do Mar Vermelho, e dividido do lado esquerdo, do lado oriental fica a cidade de Aqaba, do lado ocidental a cidade de Eilat. Tá, você quando vem da direita, você vem do Egito. Ali é o quê? É continuação, né? Quando você vem do Egito, você atravessa a fronteira de Taba para entrar em Israel. E as pessoas costumam, os viajantes, quem vem do Egito, entram pela fronteira de Taba e sobem pelo Vale do Aravá até o Mar Morto. Mal param em Eilat. Alguns param para fazer a entrada na Jordânia por ali também, mas quem não entra na Jordânia sobe de Eilat direto para o Mar Morto. Esse é um passeio um pouco, eu acho, cansativo demais e perde todo o ponto, né? Eu sempre sugiro para as pessoas, quem tem tempo... Quem tem tempo... Quem tem tempo tem o que ver na região, por exemplo, ao redor de Eilat, seja o Parque Timna, o Vale, o Canyon, o Red Canyon, tem muito o que ver de natureza, sem falar da história bíblica, que a cidade de Eilat, ela era uma das paradas quando Moisés, com os israelitas, atravessam e chegam em direção a Israel, antes de subir para o lado do Monte Nevó, pelo lado da Jordânia, uma das paradas é Ezion Gaver, que era Eilat. A cidade de Eilat era uma das paradas dos acampamentos dos israelitas quando Moisés veio, né? Porque Moisés veio e cruzou em direção ao lado do Vale do Aravá, passou para o lado jordaniano, né? Na época dos hebreus não tinha Jordânia, né? Mas entrou na região do lado que é Jordânia e foi por trás das montanhas da Jordânia. É conhecido como o caminho é chamado a Estrada dos Reis, que ela se conectava em direção a Damasco, né? Subia por trás das montanhas da Jordânia. E Moisés veio por esse caminho dos reis até o Monte Nevó e depois desce para o Vale do Jordão e atravessa com Josué por Jericó, corta o rio Jordão. Ou seja, tem até alguns arqueólogos e historiadores que falam que o Monte Sinai, na verdade, não está no deserto do Sinai nem no Egito, está no lado jordaniano. Inclusive, ele bateu na pedra do lado jordaniano. Isso a gente não sabe aonde foi exatamente. A gente não sabe, mas com relação ao Monte Sinai, existe uma tese que é do lado jordaniano, né? Mas estamos longe de saber essas verdades todas. É verdade. Obrigada. Ok, pessoal. Fala. Joseph, Joseph. eu queria falar. Eu queria perguntar novamente. Dá para ouvir? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Sim. Tá. Eu queria perguntar novamente sobre as muralhas de Salomão, que quando eu estive em Israel, há alguns anos atrás, eu fiz um tour e me disseram que realmente aquilo era as muralhas de Salomão. As colunas de Salomão, poderia repetir o que é, por que não são as muralhas de Salomão? Na verdade, não é muralhas, chama aquilo de colunas, né? Colunas de Salomão. Algumas pessoas queriam acreditar que eram as minas do rei Salomão, mas na época do rei Salomão, aquilo já estava esvaziado de minério, porque algumas centenas de anos antes, os faraós do Egito já exploraram toda a região. Ou seja, na época do rei Salomão, aquilo não foi nenhum tipo de mina de exploração. Até porque no domínio do reino de Salomão ele não chegou até lá. Aquela região de Eilat não estava dentro dos reinos, nas fronteiras dos reinos. Virou um pouco de folclore. Os achados arqueológicos comprovam só de que foi exploração na época do período dos faraós. Talvez no período romano tenham até tentado procurar alguma coisa lá, ou mais como refúgio, até porque os romanos poucos exploraram aqui, eles procuraram do comércio que foi no Mar Morto, que tem do Afar Semon, não produziram muito mais que isso, mas ferro mesmo, muito pouco foi da época essa do rei Salomão. Se ele chegou a explorar lá, era muito pouco,
Porque certo. E essas colunas elas são o quê? Representam o quê? Não representa nada. Aquelas colunas são um resultado da erosão que tem naquela região. Agora entendi. Ela em si, como coluna, é igual às colunas de Amran, resultados da erosão. Mas lá nessa região foram encontradas o que a gente chama, é como se fossem pequenas usinas de exploração dos minérios de cobre. Na época do rei Salomão, provavelmente não tinha muito o que explorar lá, porque já tinha sido tudo usado. É como você chega hoje e querer ir lá para Belém e querer pegar lá na Serra Dourada o que sobrou. Não sobrou nada, né? Já acabaram com tudo que tinha. Né? Há 10, 30 anos atrás já exploraram tudo que tinha. Ou seja, quando o rei Salomão chegou, os faraós já tinham levado todo o minério possível que tinha. Hoje mesmo... Muito obrigado, senhor Marcelo, né? Marcel. Marcelo, ainda hoje, quando a gente vai lá e tem atividades... Eu quero parabenizar o senhor muito obrigado. Pela apresentação. E o senhor é muito didático e muito minucioso. Obrigado. Tá? A gente se esforça para fazer o melhor que pode. Muito obrigado. Ok. Isso, Marcelo. Parabéns. Obrigado, Ana Sara. Aqueles que quiserem... Aqueles que quiserem a gravação e o PowerPoint, vocês têm ali o meu e-mail, meu WhatsApp, estava apresentado na tela. Quem quiser pode me mandar mensagem e eu mando para todos vocês. Pode mandar para mim, que eu gosto de rever. Obrigado, tá bom, Marcelo. Então. Um prazer. Ok, pessoal, um grande abraço, uma boa noite. Okay. Obrigado para todos. Até semana que vem. Super obrigada, Marcelo. Foi ótimo. Obrigado. Abraço. Tchau. Obrigado, um abraço. Valeu aí, Marcelo. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado. Doutor Camargo Grossi. Eu estou usando a senha do Camargo aqui para poder ter o tempo liberado. Ok, pessoal, se cuidem aí. A próxima é domingo que vem. Obrigada, Marcelo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Deus abençoe.